Uma boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui com os irmãos da cidade de Montalvânia, Igreja Batista Shalom em Montalvânia. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Quero convidar você a estar conosco aí, participando aí conosco, amém? Deus abençoe a sua vida, você que já está aí conosco. Nós vamos iniciar nesse momento, amém? Os irmãos, desculpem pelo meu atraso aí, mas nós vamos iniciar nesse momento. Deus abençoe a todos que vão estar participando aqui conosco desta palavra, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 22. Nós vamos estar estudando um pouco da palavra de Deus aqui, amém? Marcos, capítulo de número 8, versículo 22. Deus abençoe a todos, amém? Depois eu vou chamar você aqui. Deus abençoe a todos que estão conosco nesse momento. Nós vamos iniciar nesse momento mais uma palavra aqui da parte do Senhor para a sua vida. Você que está conosco, a paz do Senhor, Deus abençoe você e a sua família. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22, amém? Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. Você que está conosco aí, nos ajude aí, olha. É só você compartilhar, amém? Essa live para outras pessoas no seu Face. É só você ir lá no seu Face e compartilhar, amém? Vai compartilhando aí com outras pessoas, para elas também estarem participando aqui dessa mensagem, desta palavra, amém? Que Deus com certeza irá trazer para o nosso coração. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. A nossa mensagem vai estar baseada aí. Todos os irmãos que já chegaram aí, ó, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Compartilha esse estudo aí, ó. Compartilha a página, compartilha ao vivo aí agora, para que as outras pessoas possam ouvir a mensagem, entendeu? E também receber aquilo que Deus vai estar falando com você. Durante essa mensagem, vai ter alguns momentos que eu vou estar ministrando algumas palavras proféticas. E você vai pegar essas palavras proféticas e vai colocar no seu, lá na página do seu Face, você vai escrevê-la, amém? Como você participou, como você está participando dessa palavra, você vai mandar essa palavra para lá, amém? Vamos lá. Marcos 8, capítulo de número 22. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Lá diz assim, olha. E chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos sobre ele, perguntou-lhes, vês alguma coisa? E ele, fixando os olhos, disse, estou vendo os homens, e vejo que andam como árvores. E imediatamente tornou a pôr as suas mãos sobre os olhos do cego, e ordenou-lhe que olhasse atentamente. E este ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas ao longe. Depois o mandou para casa, dizendo, não entres na aldeia, e nem fales sobre isso com ninguém na aldeia. Glória a Deus. Esse capítulo aqui de Marcos, nós vamos falar sobre um milagre aqui. Um milagre muito interessante. Esse milagre é um milagre que fala sobre o cego, que Jesus colocou as mãos sobre ele e curou ele. Só que a cura aconteceu que ele começou a ter visão do mundo espiritual. Ele era cego de tudo. Tanto do mundo normal, do mundo natural, como do mundo espiritual. Mas quando o Senhor vai curar ele, ele começa a enxergar também no mundo espiritual. E quando ele começa a enxergar também no mundo espiritual, o Senhor tem que voltar
Não é que o Senhor vai fazer o milagre novamente, ele vai equilibrar aquele milagre. Então a primeira coisa que você precisa entender, vamos lá. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, mas quem ditou essas coisas para o evangelista Marcos foi o Pedro. Então, na verdade, nós temos 4 evangelhos, nós não podemos chamar eles, nós chamamos de evangelho. O que é evangelho? Evangelho é uma boa notícia. Agora, note comigo, o evangelho é uma boa notícia. Quando você dá uma boa notícia para alguém, você está pregando o evangelho. Só que os 4 evangelistas que nós temos na Bíblia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, ali são relatos do evangelho. Porque existe o evangelho do reino, o evangelho de Deus, o evangelho eterno, que são realmente evangelho. Aqui nós temos 4 relatos: o relato de João, o relato de Lucas, o relato de Marcos e o relato de Mateus. Só que quando Marcos escreve, quem na verdade está escrevendo ali, quem está ditando para Marcos aquelas coisas que aconteceram, na verdade é Pedro. Na verdade, Pedro contou para Marcos e Marcos escreveu. Por isso ele é chamado, muitos chamam o evangelho escrito por Marcos do evangelho petrino, de Pedro. Porque foi Pedro que citou para Marcos escrever esse evangelho. Agora, vamos entender uma coisa. Quando você pega o evangelho de Marcos e estuda o evangelho de Marcos, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 7, 30, está falando de uma pessoa completa. Jesus começa a curar as pessoas como? Ele começa a curar os braços, as pernas, os órgãos internos, as mãos. Aí agora, aqui nesse capítulo especialmente, ele vai começar agora a curar os órgãos específicos, como o olho, como a língua, como o ouvido, como a boca, ele vai curar agora os órgãos específicos que nós chamamos de 5 sentidos. E como ele vai curar esses 5 sentidos, aqui nós vamos encontrar no capítulo 7 a cura de um surdo mudo e de um surdo, eu falei mudo, mas a Bíblia chama de surdo tarmudo. Aí o que acontece? Ele vai curar a surdez e a mudez daquele rapaz. E também agora vai curar o olho. Então agora o Senhor vai trabalhar os órgãos específicos que precisam ser trabalhados no homem, que são 5 sentidos, que na verdade é o paladar, o olfato, a visão, a audição. Ele vai começar a trabalhar o tato, né, das mãos. Ele vai começar a trabalhar curando os órgãos específicos aqui do rosto, que é o corpo. O corpo é formado pelos braços e pelas pernas. Nós somos o corpo de Cristo. Eu quero que você escreva essa frase aí agora. Nós somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça desse corpo. Agora ele vai curar o olho do corpo, a boca do corpo e o ouvido do corpo. Então, na verdade, eu e você, aqui agora, é uma representação muito interessante, porque a visão aqui desse homem, esse homem aqui precisava ser curado. Aqui está falando da visão do cego espiritualmente. Na verdade, Marcos está falando de uma cura real que aconteceu, mas essa cura real aqui fala para nós de um cego espiritual. Nós temos muita gente que é cego espiritual e a maioria dos cegos espiritual não estão lá fora no mundo, estão dentro da igreja. Amém? Olhe, a maioria dos cegos espirituais estão dentro das igrejas. E essas pessoas estão dentro da igreja e elas precisam ser curadas lá dentro. E aqui a Bíblia vai dizer o que é um cego espiritual. Vamos lá, coloque aí, ó. Atos 26, 18, vamos ler. Atos, capítulo 26, versículo 18. Olha o que fala. Atos 26, 18. Atos 26, 18. Atos, capítulo 26, versículo 18. Ó. Para lhe abrir-lhes os olhos, a fim de que se converta das trevas. O que é uma pessoa que não tem visão espiritual? Porque os olhos estão em trevas. Atos 26, 18. A pessoa está na igreja, mas ela
o olho dela, ela ainda não consegue enxergar, porque os olhos dela têm trevas. Aí ele fala, para abrir os olhos, a fim de que se converta das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, para que receba a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados mediante a fé. Eu quero que você que está lendo comigo, entenda aqui, olha, algumas palavras que eu quero explicar aqui, antes de nós entrarmos na mensagem. A mensagem é grande, é longa, mas eu vou resumir ela bastante aqui. Outro dia eu volto e continuo, porque ela é bem longa. Olha só. O que é uma pessoa cega espiritualmente? Então aqui em Marcos capítulo 8 é o tipo das pessoas cegas espiritualmente. O que é uma pessoa cega espiritualmente? Atos capítulo 26, versículo 18. Vou ler novamente e vou explicar pedaço por pedaço. Eu prefiro, assim, o culto de terça-feira parece que é um estudo bíblico. Então eu estou trabalhando aqui agora como estudo bíblico profético. Amém? Então, olha só. 26 e o versículo de número 18 que eu falei, ó. Primeiro, para lhe abrir os olhos, a fim de que converta das trevas para a luz. A gente usa esse versículo aqui muito para as pessoas que não são convertidas, que não aceitaram Jesus como Salvador. Aí a gente diz assim, aquela pessoa não aceitou Jesus como Salvador, ela tem que converter. O fulano de tal tem que converter. Só que eu quero te mostrar uma visão diferente aqui. Me entenda, pelo amor de Deus. O evangelho foi feito primeiro para abrir os olhos, para converter a pessoa. Mas eu queria que você me explicasse que Pedro andou com Jesus 3 anos e meio e tinha uma espada, não era uma, não era duas, segundo a Bíblia. Não vou te falar onde está, mas você pode procurar no Evangelho, Lucas 10, você vai encontrar em outros lugares. Que era duas espadas, na verdade, não era nenhuma espada. Agora, me explique uma coisa. Na época de Jesus, é a primeira era das armas. As armas são divididas em armas brancas, depois armas de fogo, armas nuclear, e hoje nós temos até, além de armas nucleares, armas biológicas. E assim vai. As armas são divididas nesses tempos. As armas do tempo de Jesus eram armas brancas, espada, punhal e etc. Agora presta atenção comigo. Se na época de Jesus as armas eram espada e punhal, que o Pedro está fazendo com a espada 3 anos e meio? Arrancou aquela espada e cortou a orelha do Malco, aquele rapazinho lá que ia ser um sacerdote. O que aconteceu com ele? Pedro cortou a orelha dele. O que Pedro está fazendo com a espada na cintura? Não era para Pedro jogar aquela espada fora? Jesus não era para ter falado assim, Pedro, joga essa espada fora? Aquela espada é um 38 hoje, vamos imaginar. É uma arma hoje que nós temos, aqui na nossa era moderna. Por que o Senhor Jesus não falou com ele assim, olha, arranca essa espada e joga essa espada fora? Jesus nunca falou com ele dessa forma. Na verdade, Jesus, depois que ele arrancou aquela espada que cortou a orelha, mais na frente, o Senhor vai falar com ele assim, olha, Pedro, quando você se converter, avisa para os seus irmãos. Quando você se converter, você avisa para os seus irmãos. Então, olha só, essa palavra, se alguém encontrar ela, coloca ela para mim aí. O Senhor Jesus fala com Pedro assim, olha, Pedro, quando você se converter, avisa os seus irmãos. Por que o Senhor Jesus falou para Pedro quando ele se converteu, avisa os seus irmãos? Porque Pedro estava do lado de Jesus o tempo todo, mas ele ainda não era convertido. Tem muita gente que está na igreja que não é convertido. A igreja é lugar para converter dia após dia. Você que bate a mão no peito e diz que é convertido, me perdoe, você não é convertido nada. Conversão é dia após dia na igreja. Eu estou na igreja para me converter, eu não me converti ainda não, eu estou me convertendo dia após dia. Sempre tem algo em mim que ainda não converteu, eu estou convertendo dia após dia. Você não pode bater no peito e dizer que é convertido. Pedro andou com Jesus, lado a lado ele estava com Jesus, ele ouviu cada mensagem dessa de Jesus, para de graça. Não tem como
Ele andou com Jesus esse tempo todo e Jesus ainda falou com ele, quando você se converter, Pedro, você avisa os seus irmãos. Você não é melhor do que Pedro, eu não sou melhor do que Pedro, nós não somos melhor do que Pedro. Então você está no processo de conversão, você está se convertendo. É a primeira fase aqui, olha, 26, 18. Para abrir os olhos, a fim de que converta das trevas para a luz. Eu e você estamos na luz hoje, mas nós estamos convertendo dia após dia as trevas que estão em mim. Tem trevas em você também, irmão. Você fala mal do seu irmão, é treva. Você pensou mal do teu irmão, é treva. Comentou um assunto que não era para comentar sobre o teu irmão, é treva. Olhou e julgou o teu irmão, é treva. Mentiu, é treva. Fala quem não faz isso, querido. Todo mundo. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou convertido. Não, está se convertendo dia após dia. O que é converter das trevas para a luz? Luz na Bíblia é a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não participa de estudo na igreja, se não vai na escola bíblica dominical, se você não lê a palavra de Deus, você está nas trevas. Ah, mas eu aceitei Jesus. Olha, aceitar Jesus, ser salvo é uma coisa. Se converter é outra. Se converter é dia após dia. É por isso que há um problema muito sério. Porque tem gente na igreja que acha que todo mundo está convertido e não está. Está convertendo. Se você entender essa palavra que eu estou te dizendo, que as pessoas estão convertendo dia após dia na casa do Senhor, você não vai ficar frustrado com a irmã fulana que fez isso, com o irmão ciclano que fez aquilo, com o outro que fez isso. Se você, escuta-me, se você entender, olha a palavra, 26, 18, para lhe abrires os olhos, a fim de que se converta das trevas para a luz. Atos 26, 18. A primeira fase da vida cristã, uma das fases da vida cristã dentro da casa do Senhor é abrir os olhos, é converter das trevas para a luz. Você sabe o que é converter das trevas para a luz? Olha o que a Bíblia diz: o Senhor me tirou das trevas e me levou para a maravilhosa luz. Levar você para a luz não é converter, não. Converter é dia após dia. Dia após dia eu me converto ouvindo a palavra de Deus. Aí agora vem a segunda, ó. Primeiro, se converta das trevas para a luz. Dentro da igreja tem muita gente que está lá, mas não é convertido. Ainda está nas trevas, porque ainda não ouviu a palavra da libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes tem um versículo antes, João 4,6. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que está no caminho, tem gente que está na verdade e tem gente que está na vida. Isso na nossa vida cristã. Por exemplo, quem está no caminho, sabe que Jesus é a salvação, sabe que a igreja prega a palavra de Deus, sabe o que é certo e o que é errado, mas ainda não conheceu a verdade. A verdade é que liberta, a verdade é a luz que separa a luz das trevas. Então, quando eu conheço a verdade, eu estou começando a me libertar, eu estou me convertendo, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. Agora vem a segunda, ó. Atos 26, 18. Para lhe abrir os olhos, a fim de converta das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Aí já é diferente. Tem muita gente que está na igreja que já caiu endemoniado, que o demônio estava atrapalhando a vida dele, mas agora o demônio já não está mais, o demônio foi embora, porque quem habita nele agora é o Espírito Santo. Então quem habita em você agora é o Espírito Santo. Você talvez ainda não se converteu totalmente, mas não tem demônio em você não, é a sua carne que está funcionando. Tem gente que é a carne que é maior do que o diabo, a carne é muito maior do que o diabo. Agora presta atenção, para que recebam remissão de pecados. Nós já recebemos a remissão dos pecados, seus pecados já foi perdoado, você não tem que ficar pedindo perdão pelos seus pecados antigos, não, já foi lançado no lago do esquecimento. Deus não se lembra mais do seu pecado. Aí chega lá na hora da ceia do Senhor, aí alguém diz assim: olha, irmão, se tiver alguém aqui que está em pecado, né? Se tiver alguém que está em pecado aqui, não participa da ceia, não. Nós temos que participar da ceia sem estar em pecado. Até quem falou isso já está em pecado, porque a Bíblia diz que quando eu falo que eu não tenho pecado, eu já pequei. Estou dizendo para você que você tem que pedir perdão do seu pecado e participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o antídoto, é o remédio para remir, para te lembrar que os seus pecados já foi remido lá na cruz do Calvário. Você não tem que lembrar dos seus pecados, não, já foram perdoados. Jesus já perdoou o seu pecado. Ah, fulano de tal está doente, isso é pecado. Que pecado? É porque comeu muito, é porque não cuidou da saúde. Não é pecado, não. O pecado já foi perdoado. Se ele converteu, aceitou, se ele aceitou Jesus como Salvador, Jesus não lembra mais do seu pecado, não.
Ele não lembra mais, está jogado no lago do esquecimento. Ninguém vai jogar a vara para pescar pecado lá no lago do esquecimento, não. Já está lá e acabou. Aí agora vem, ó. E herança entre aqueles que são santificados mediante a fé. Então, não sei se você entendeu. Vamos voltar para lá. Voltar para lá. Marcos capítulo 8. Então, o que acontece? Esse cego aqui, olha, de Marcos capítulo 8, é um cego, olha o versículo Marcos 8, 22. Chegaram a Betsaida e trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Então esse cego aqui, olha, é um tipo de um cego espiritual, que está cego espiritualmente, que precisa abrir os seus olhos. Pedro também fala sobre esse cego espiritual. 2 Pedro 1:9. Olha o que fala. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Lá fala assim, olha. Recebendo conhecimento a respeito... eu estou no lugar errado. É 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, porque aquele que carece dessas coisas é cego e tem vista muito curta, havendo se esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Então, o cego espiritualmente. Então, aquele rapazinho aqui em Betsaida era cego espiritualmente. Aí, eles rogaram pedindo a Jesus que tocasse nele para que ele fosse curado. Aí o versículo 23, Marcos 8, 23 fala assim, Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos, impondo as suas mãos sobre eles, perguntaram-lhes, vês alguma coisa? Aqui nós temos algumas coisas para nós entendermos. Primeira coisa, Jesus tomou o cego pela mão. Quando Jesus tomou aquele cego pela mão, ele tomou ele pela mão para trazer confiança ao coração dele. O Senhor nos toma pela mão porque nós precisamos ter confiança para o que ele vai fazer. Porque o que Deus vai fazer, na maioria das coisas, o que Deus faz é muito espantoso, causa muito espanto nas coisas que Deus faz. A maioria das coisas que o Senhor Jesus faz é para causar espanto. Se ele vai causar espanto, você precisa da mão dele para você entender. Então Jesus pega na mão dele e tira ele para fora da aldeia. Sabe o que a aldeia representa? A aldeia representa as pessoas que comem da mesma panela. O que é a panela? Numa aldeia, numa tribo, tem lá o cozinheiro, o pajé, o cozinheiro. Aquele cozinheiro que faz aquela comida, ele faz uma comida só para todo mundo da aldeia. Todo mundo come na mesma panela. Todo mundo, o alimento vem da mesma panela para todo mundo. Do mesmo caldeirão. A sopa é feita num lugar só para todos na aldeia. Então sabe o que apresenta isso aqui? Quando o Senhor tira ele da aldeia, primeira coisa, o Senhor está tirando ele da aldeia porque aquele ambiente que ele está é um ambiente de incredulidade, é um ambiente de pessoas que não comungam a mesma comunhão que ele tem. Aquelas pessoas que estão ali não creem totalmente no que elas proferem. Então, quando o Senhor tira aquele homem daquela aldeia, ele está querendo renovar a confiança dele, que é a mão, colocando a mão, e está tirando ele da aldeia também, porque ali naquela aldeia, aquelas pessoas... é um ambiente ali de incredulidade. E é um ambiente que já está acostumado com ele cego. Então existe um ambiente que você está, que você acostuma ficar naquele ambiente que você está cego espiritualmente. Tem gente que aceita qualquer palavra, aceita qualquer pessoa falar. Tem gente que está acostumada a ouvir, isso não vai dar certo, isso não tem jeito. Aquele ambiente de fofoca que a pessoa está acostumada a ficar nele, aquele ambiente de incredulidade, aquele ambiente que você diz assim, mas eu não queria ficar num lugar desse. Como é que uma pessoa fica num lugar desse? Como é que a pessoa fica numa igreja dessa? Ou no meio de uma comunidade dessa, no meio de umas pessoas dessas? Porque aquela pessoa já acostumou com aquela aldeia. A comida que é feita no caldeirão, boa ou ruim, é uma só para todo mundo. A comida ali não é boa. Como a comida ali não é boa, a pessoa está acostumada a comer aquela comida rala, aquela comida ruim, aquela comida que qualquer um come, aquela comida que
Se for para matar, mata todo mundo, porque eles não estão preocupados com o que foi colocado naquele caldeirão. Eles estão tomando aquela sopa, eles querem ficar de pé. Mas aí eu te digo uma coisa, o Senhor vai lá e tira aquele homem daquela aldeia para dizer o seguinte: você não pode viver nesse ambiente. Se você está num ambiente que está tirando a tua fé, num ambiente de pessoas que só falam mal dos outros, que só é fofoqueiro, pessoa que só para falar mal dos outros, para contar coisa que não deve, você deve sair desse ambiente, porque você está cego espiritualmente, porque você está num ambiente que você não deveria estar. Se você sair desse ambiente, você vai mudar a sua visão, vai mudar o seu jeito de pensar, vai mudar o seu olho, vai ver diferente. Se está naquele ambiente ali e está concordando com aquilo que está sendo falado, com aquilo que está feito, é porque você também se tornou um cego espiritualmente falando. Aí o Senhor Jesus pegou e falou, pegou ele pela mão e levou ele para fora daquela aldeia. Depois vem outra característica, cuspiu nos olhos, e impondo a mão sobre ele, perguntou-lhe, vê alguma coisa? Eu quero que você imagine a cena. Jesus chegando aquele cego e puxando o cuspe e cuspindo no olho dele. Queria que você prestasse atenção. O que você faria se uma pessoa cuspisse no seu olho? Já pensou você chegar na igreja, no meio do culto, aí de repente o pastor da igreja, ou obreiro, ou sei lá, ou missionário que veio de fora para pregar, ou o pregador que veio de fora, falar assim, irmãos, venham aqui na frente que eu quero orar para Jesus curar. Aí chega uma pessoa e fala assim, eu estou com um problema no olho aqui, eu não estou enxergando nada. Aí o pregador, o pastor, ou alguém fala assim, vem cá. E ele, puxar o cuspe, e cuspir no olho daquela pessoa na sua frente. O que você faria? Com certeza você ia ficar escandalizado. Com certeza você ia falar, esse homem é doido, esse homem é falso profeta. Onde que esse homem tirou isso, cuspiu no olho dos outros? Só que Jesus fez isso, ele cuspiu no olho daquele homem. Você já imaginou uma coisa nojenta dessa, cuspir no olho daquele homem? Mas Jesus fez isso, ele cuspiu no olho daquele homem. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai fazer do jeito que você quer que ele faça, ele vai fazer de um jeito que vai te surpreender, ele vai fazer de um jeito que vai te assustar, ele vai fazer de um jeito diferente do normal. Ele não vai colocar a mão no olho do cego e falar, ser curado. Não, ele vai, cuspir no olho dele, porque quando Jesus faz, ele faz diferente que o homem faz. Ele faz de uma maneira extraordinária, de uma maneira que vai te impactar, de uma maneira que você não vai achar que deveria ser feito daquele jeito. Tem gente que quer que Jesus faça do seu jeito, ele nunca vai fazer do seu jeito, ele nunca vai fazer da maneira que você quer que ele faça, ele vai fazer de uma maneira diferente, ele vai te surpreender. Se você acha que Jesus está vindo andando de barquinho, não, ele vai vir sobre o mar, ele vai vir caminhando sobre o mar, ele vai fazer um milagre extraordinário. Naamã chegou na casa de Eliseu e queria que Eliseu saísse e colocasse a mão nele para ser curado. Ele virou e falou, não, vai tomar banho, você só vai ser curado se você tomar banho 7 vezes, vai tomar banho. Aí ele foi tomar banho para ser curado, porque Deus não age da maneira que você quer que ele age, ele age da maneira que ele quer agir. Ele cuspiu no olho daquele cego para chamar a atenção daquelas pessoas. Esse cuspir foi um ato natural, mas no mundo espiritual representa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele cuspiu, ele estava dizendo para ele assim, olha, quando eu fiz o homem do barro, e eu soprei no homem para que ele recebesse o Espírito e ele sobrevivesse. Quando Jesus cospe no olho daquele homem, ele está dizendo, o que está dentro de mim, eu estou jogando dentro do teu olho. É isso que o Senhor quer fazer, ele quer mostrar para você e para mim, que tudo aquilo que está dentro dele, ele quer jogar no seu olho. A palavra de Deus tem que vir para o teu olho, para você começar a enxergar como a palavra de Deus quer que você enxergue. Ele quer que você veja como a palavra vê. Ele quer que você olhe para o seu irmão e não veja ele como você vê, mas vê ele como Deus vê, como a palavra de Deus vê. Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão e nós achamos nosso irmão fofoqueiro, achamos nosso irmão intrigueiro, aquele irmão ali é perigoso, aquele irmão é isso, é aquilo outro. Mas Deus não vê ele como você vê, Deus vê ele diferente. Por isso que você precisa do cuspe de Deus no seu olho. Você precisa receber uma cuspida de Deus no seu olho para você começar a enxergar diferente. Você está enxergando dessa maneira porque você ainda não recebeu
recebeu o que sai da boca de Deus no seu olho. Porque não, o homem não, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, quando cuspiu no olho daquele homem, queria que aquele homem pudesse ver como Deus vê. Eu estou profetizando sobre a tua vida, que você comece a ver como Deus vê o teu irmão, a ver como Deus vê as pessoas que estão na margem da sociedade, a ver como Deus vê essas pessoas que estão no cárcere do pecado. Você aponta o teu dedo e diz, fulano de tal não tem jeito não, é um pecador, mas o Senhor não vê ele como pecador, ele vê ele como salvo. Todo mundo olhava para o endemoniado de Gadareno e achava ele um monstro, um destruidor, um lobisomem, mas o Senhor olhava para aquele endemoniado de Gadareno e dizia, não, ele vai ser um grande homem, ele vai ganhar a família dele toda para Jesus e vai ganhar as 10 cidades ao redor, que era Decápolis, o lugar onde ele morava, ele ganhou as 10 cidades ali ao redor, porque o Senhor não olha como o homem olha, o Senhor quer que você receba uma cuspirada dele, um cuspe no seu olho, para você começar a ver as pessoas como você está, não como você está vendo, mas como Deus vê. Deus não olha para o homem como nós olhamos. Nós olhamos para o homem e julgamos a roupa dele, julgamos as atitudes dele, julgamos as pessoas. Não importa, infelizmente, a igreja ela olha para uma pessoa drogada, uma pessoa na margem da sociedade, olha para um casamento desfeito, olha para uma pessoa divorciada, olha para uma prostituta, olha para alguém na rua, para um traficante de droga ou até para um assassino e julga. Deus não, ele olha de uma maneira que você não consegue olhar. Ele olha e vê uma alma lá dentro, ele vê alguém lá dentro que precisa de salvação, alguém lá dentro precisa de um abraço, alguém lá dentro precisa de cura. Nós olhamos e olhamos a aparência, mas o Senhor olha diferente. Por isso que ele cuspiu no olho do cego, para o cego ver como Deus vê. Porque nós precisamos ver como Deus vê. Agora, o Senhor cuspiu no olho dele, Marcos 8, 23, e perguntou-lhe, vê alguma coisa? Vê alguma coisa? Aí ele diz assim, olha, e ele fixando os olhos disse, estou vendo os homens e vejo que andam como árvores. Aqui nós temos que aprender uma coisa, não se parece tanto com os homens se parece muito com as árvores. Ele aqui agora ele está tendo uma visão espiritual, sabe por quê? Porque nós no mundo espiritual somos árvores. Deus olha para você e vê que você é uma árvore, que você precisa dar fruto. Então ele olha, eu olho, estou vendo os homens e vejo que andam como árvores. Uma coisa, Jesus vai ter que equilibrar ali o olho dele. Mas antes de eu falar do equilíbrio, eu preciso falar sobre as árvores. O Senhor, quando ele olha para você, ele vê você como uma árvore, ele não vê você como uma pessoa normal. O que é uma árvore? Salmo de número 1. Vamos ler o Salmo de número 1, vamos lá. Salmo de número 1. Olha o que o Salmo diz. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Ó o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à mesa dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor Jeová está o deleite, e a sua lei medita de noite e de dia. Não está falando que ele lê Bíblia, não. Está falando que ele medita de noite e de dia. Está falando que ele estuda. Está falando que ele lê estudando a palavra de Deus. A Bíblia não é para ler, não, irmão. Você lê jornal, lê jornal. Lê jornal, a Bíblia se medita. Aí está dizendo que ele medita na Bíblia de dia e de noite. Aí ele fala, ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas, dando seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe o que o Senhor está falando? Que quem medita na palavra dele de noite é uma árvore. Mas é uma árvore plantada junto à água. A árvore que está junto às águas, ela tem folha, ela dá na estação própria, ela prospera. Aí eu te pergunto, irmão, se você não está prosperando, se as suas folhas estão caídas e está virando esterco, e se você não está nas correntes das águas, se você não está dando fruto, é porque você não está dando fruto, é porque você não está meditando na palavra de Deus de noite. O segredo da árvore é dar fruto. Se a árvore não der fruto, ela não serve para nada. O Senhor quer que você se torne uma árvore, mas uma árvore que dê fruto, uma árvore que precisa dar fruto. Se você não está dando fruto, é porque você não lê a palavra de Deus. E quem não lê a palavra de Deus,
Vai pregar que Sansão matou 1000 homens com a queixada, isso é mentira. Sansão nunca matou 1000 homens com a queixada, vai lá na Bíblia ler. Ele nunca matou 1000 homens com a queixada, ele feriu os homens. Quem não lê Bíblia vai dizer que Elias foi arrebatado num carro de fogo, ele nunca foi arrebatado num carro de fogo, vai lá ler, que ele não foi arrebatado, não foi arrebatado em outra coisa. Quem não lê a palavra de Deus vai falar besteira, vai falar bobagem, vai falar que Jesus não tem casa, que Jesus não tinha casa para morar, vai falar muita baboseira, sabe por quê? Porque ele não leu. Ele não leu, vai subir lá para pregar e vai falar bobagem, vai falar muita besteira. Só que olha o que a Bíblia está dizendo para você. Antes, na lei do Senhor Jeová está o seu deleite, medita nela dia e noite, aí ele terá fruto na estação própria, ele terá folhas que não caem, quer dizer que vai perseverar, e vai ter o que mais? Tudo que fizer vai prosperar. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Olha, ele está junto às correntes das águas. Essa corrente de águas aí, ó, é o rio da vida, de Apocalipse capítulo 22. Quem lê e medita na palavra de Deus de noite, aqui ele não está dizendo quem lê, ele está dizendo quem medita de noite. Quando você medita na palavra de Deus, você vai dar fruto. É uma árvore plantada junto ao ribeiro que vai dar fruto. O Senhor quer que você dê fruto. O segredo da árvore é dar fruto. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria que você entendesse só esse pedacinho aqui, olha. Você precisa fazer como está dizendo aqui, olha. Medita de dia e de noite na palavra. Para você receber o quê? Ser uma árvore que dá fruto. O segredo do crente é dar fruto. Por isso aqui ele fala, olha, Marcos 8, 24. E fixando os olhos diz, estou vendo os homens e vejo que andam como árvores. Nós somos árvores do mundo espiritual. É muito lugar na Bíblia que vai falar sobre árvores, mas eu vou escolher a primeira parábola da Bíblia. Você sabia que nós temos a primeira parábola da Bíblia? Existem muitas parábolas na Bíblia, mas a primeira está lá em Juízes. Vamos lá. Juízes, abra sua Bíblia comigo. Vamos comigo, Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9, a partir do versículo de número 8. Juízes 9, versículo 8. Abra sua Bíblia comigo aí, ó. Juízes, capítulo 9, versículo 8. É a primeira parábola da Bíblia. Vamos lá. Juízes, capítulo 9 e o versículo de número 8. Diz assim, ó. Uma vez, as árvores foram ungir um rei para si e disseram à oliveira, vem e reine sobre nós. Vem e reine sobre nós. Mas a oliveira lhe respondeu, devo acaso deixar a minha gordura, sabendo que por mim são honrados Deus e os homens, para ir labutar sobre as árvores? Versículo de número 10. Juízes 9, 10. E as árvores disseram à figueira, vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhe respondeu, devo acaso deixar a minha doçura e os meus bons frutos para ir labutar sobre as árvores? Então as árvores disseram, videira, reina tu sobre nós? Mas a videira lhes replicou, devo acaso deixar o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, para ir labutar sobre as árvores? Então disseram todas as aves ao espinheiro, vem tu e reine sobre nós. E o espinheiro disse às árvores, se, na verdade, me unges como vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saiam do espinheiro fogo que devore os cedros do Líbano. Irmãos, essa palavra aqui, vamos pegar pedaço por pedaço. Vamos voltar lá, Juízes 9, 8. Essa parábola aqui é uma parábola de Jotão.
aonde Jotão conta, ali é contada uma história sobre essas árvores aqui, olha, que se reuniram, essas árvores se reuniram para ungir um rei. Só que eu quero dizer para você o seguinte, essas árvores reuniram para ungir um rei. Mas, uma coisa muito interessante, essa parábola tem 2 níveis espirituais. Primeiro nível, ela fala dos anjos. Quando os anjos se reuniram lá, na rebelião, e escolheram alguém para ser o líder da rebelião. E, na verdade, o líder dessa rebelião foi Satanás, que é o Lúcifer, que é o espinheiro. E essas aves aqui representam o quê? Os 4 impérios das trevas. Né? O império das trevas é dividido em 4. Principado, potestade, dominadores e hostes. Isso aqui é uma representação também dos anjos caídos, né? Dos anjos caídos. Mas o outro nível aqui fala de nós como árvores. Vamos entender. Primeiro, as árvores se reuniram para ungir um rei. Aí, a primeira pessoa que elas procuraram foi a oliveira. Então, nós temos pessoas na igreja que são oliveiras. Davi mesmo falou que ele era uma oliveira para o Senhor. Davi expressou, dizendo: que ele era uma oliveira. Mas agora presta atenção. Aqui diz a oliveira: vem e reine sobre nós. Só que quando ele chama, eu estou no Juízes capítulo 9, versículo 9. Juízes 9, 9. Ó, mas a oliveira lhe respondeu: devo acaso deixar a minha gordura, sabendo que por mim são honrados Deus e os homens, para ir labutar sobre as árvores? Então, a primeira pessoa que eles convidaram para ser rei foi a oliveira. Só que a oliveira disse assim: eu não posso ser rei não. Como é que eu vou deixar a minha gordura, né? O meu óleo, a minha unção, que eu honro tanto Deus como os homens, e vou me tornar rei? Não, eu não vou fazer isso não. O versículo de número 9 fala sobre isso. A oliveira respondeu que ela não queria se tornar rei. O que representa isso, irmãos? A oliveira é a falsa oliveira. São aquelas pessoas na casa de Deus que são árvores, que servem a 2 senhores. Ela honra a Deus e honra os homens. Ela não sabe se ela está servindo a Deus ou se ela está servindo aos homens. Ela está servindo os 2 ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então aqui a oliveira representa aquelas pessoas que é o seguinte: elas querem servir a Deus com a sua unção no púlpito só. Elas querem só pregar no púlpito, querem só cantar no púlpito, querem só aparecer na frente, mas elas não querem servir às mesas, não. Ela não quer ajudar o necessitado que precisa, ela não quer ir orar para aquele irmão que precisa, ela se acha melhor do que as outras pessoas. Sabe o que representa essa aqui, olha? Essa árvore aqui, olha, ela representa o seguinte: é uma pessoa omissa, covarde. Por que a oliveira aqui é omissa e covarde? Lembra do samaritano? O sacerdote passou e não usou o óleo dele para curar aquele rapazinho que estava lá morto no chão. Ele não usou o vinho também para fazer isso. Ele não usou o óleo para curar as feridas daquela pessoa que estava lá caída no chão. O bom samaritano não, ele foi lá, usou o azeite e usou o óleo que ele tinha. Sacerdote tem que andar com azeite, mas o azeite é para as pessoas necessitadas, para as pessoas que precisam. A oliveira aqui representa pessoas na igreja que são árvore, mas que servem a 2 senhores, servem a Deus e aos homens. Sabe o que é isso? As pessoas querem servir no púlpito, mas não quer servir na mesa. Tem gente que quer pregar no púlpito, mas não quer varrer a igreja, não quer cuidar dos bancos da igreja. E na verdade tem pessoas que são denominadas, entre aspas, diáconos, e não sabem nem o que significa a palavra diácono. Sabe o que significa diácono? Diácono significa garçom, quem serve. Ministro, na verdade, também é garçom, que serve. Você está na igreja para servir. Esses títulos que nós temos não tem valor nenhum, porque o maior valor é irmão. Eu faço parte do corpo de Cristo e você também. O título não tem poder nenhum sobre mim, não vale nada mesmo. O título, na verdade, não tem poder nenhum para fazer nada por mim. O poder que tem para fazer alguma coisa é você ser irmão do seu
irmão que está do seu lado, do seu próximo. É você pegar o azeite que Deus te deu e ajudar a curar a ferida do teu irmão. Aqui a Oliveira falou assim, não, eu não vou servir, eu não vou pegar a minha gordura e vou dar para ninguém não, eu honro os homens e honro a Deus, agora eu vou sair para reinar. Ela não quis reinar, ela não quis ajudar, ela justifica o seu serviço, que está servindo dois senhores, mas é uma justificativa errada. Por quê? Porque o símbolo da unção de Deus na nossa vida, que é o azeite, é o símbolo de você o quê? De você trabalhar para labutar pelo teu irmão, ajudar o teu irmão, que é uma outra árvore que está precisando. Mas aqui a Oliveira disse, não, eu não vou fazer isso não, eu vou ficar somente com aquilo que eu tenho para mim, para honrar os homens e a Deus. Ou seja, eu vou continuar servindo a dois senhores, eu não vou usar o meu azeite. Foi isso que ela fez. Vamos ver a segunda árvore. Juízes capítulo 9, versículo 10. E as árvores disseram à figueira, vem tu e reina sobre nós. Versículo 11, Juízes 9, 11. Mas a figueira lhes respondeu, devo acaso deixar a minha doçura dos figos, né? E os meus bons frutos para ir labutar sobre as árvores? Presta atenção aqui, olha. A outra está dizendo o seguinte, a figueira, eu não vou pegar os meus frutos e a minha doçura e vou dar os meus frutos e a minha doçura para ninguém não. Eu vou continuar, por quê? Porque eu tenho uma doçura, eu tenho bons frutos. Sabe o que a figueira representa? A figueira representa, na verdade, os falsos religiosos. É tanto que a figueira é o maior símbolo, de Israel. A figueira é o maior símbolo do povo judeu. Sabe o que representa isso aqui? Representa os profetas que são convidados para ser fértil, para pegar sementes e gerar outras vidas. Nós sabemos que a figueira, o fruto, na verdade, da figueira, ele abre e vira uma flor. Primeiro nós temos o fruto, depois uma flor. Não sei se você já viu uma figueira, mas a figueira, os figos são assim. Primeiro você olha lá, está lá o fruto. Aí depois ela abre e vira uma flor. Aqui, na verdade, essa figueira aqui, ela fala sobre alguns obreiros, algumas pessoas que trabalham para o Senhor, que na verdade elas são convidadas a ajudar as outras pessoas através da palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela na minha boca, ela é doce como mel. Então a doçura fala da palavra para ser ministrada, a palavra para ser levada. Sabe o que a figueira representa aqui? Ela representa o seguinte, pessoas que ministram a palavra, profetas que ministram a mensagem de Deus, mas tem um problema muito sério mesmo. Ela quer usar os dons dela, mas no momento de estender a mão para os necessitados, ela se acha ocupada. No momento dela reinar, para labutar por alguém, lutar por alguém, ela não quer. Ela prefere dar uma palavra doce, mas ela não quer ajudar. Ela ministra a palavra muito bem, mas na hora mesmo de praticar aquilo, ela não pratica. É o tipo de árvore que nós temos muitas vezes na igreja, que é o seguinte, é uma pessoa que a boca está cheia para falar, mas o coração está vazio para praticar. Ela fala, mas o coração não consegue praticar. Por quê? Ela não consegue viver uma vida de praticidade. E Jesus, você vai encontrar isso, sabe o que apresenta isso? Discipulado. Se eu aprendi, eu tenho que ensinar a outra pessoa. A figueira aqui representa a doçura dela, representa discipulado. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir que Jesus foi 7 vezes lá em Betânia. 7 vezes ele foi em Betânia. A palavra Betânia significa casa de figos. Aldeia de figos. Lá em Betânia, Jesus foi naquela figueira e procurou figo naquela figueira que é fruto e não tinha. Aí ele amaldiçoou aquela figueira e falou, nunca mais de ti nasça fruto. Por quê? Porque uma coisa você precisa entender. Jesus foi 7 vezes em Betânia, representando discipulado.
Betânia fala de discipulado. Então, aqui a figueira representa aquela pessoa que conhece a palavra, sabe o que é a palavra, mas não quer ensinar. Ela não quer discipular as outras pessoas. Ela não quer ensinar as outras pessoas que precisam. O discipular é isso, é você ensinar. Ah, mas eu tenho que ter um cargo na igreja para discipular? Não. Você pode discipular o teu vizinho, discipular uma pessoa, um morador de rua, discipular uma pessoa perto da sua casa. Você não precisa de ninguém mandar você discipular, não. Isso é uma ordem de Jesus. E de pregar o meu evangelho a toda criatura. Então, o discipulado, aqui claramente o Senhor está falando da figueira, que ela não quis discipular, ela não quis labutar, ela não quis lutar pelos outros. Depois nós vamos para a terceira árvore. 9:12. Juízes 9:12. Então as árvores disseram à videira: reine tu sobre nós? Versículo 13 agora de Juízes 9. Mas a videira lhe replicou: devo acaso deixar o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, para ir labutar sobre as árvores? Agora nós encontramos a videira. Lembra de João capítulo 15, que fala da videira verdadeira? Essa aqui é a videira falsa. Jesus falou: olha, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, e o meu pai é o agricultor. Sabe o que é isso? A videira verdadeira, existe uma videira verdadeira, existe uma videira falsa. A videira falsa é essa aqui, ó. Mas a videira lhe replicou: devo acaso deixar o meu vinho que alegra a Deus e aos homens para ir labutar sobre as árvores? O que a videira fez aqui? A videira fala do falso sacerdote, fala daquela pessoa falsa, aquela pessoa que é semelhante, parece, mas não é. Ele deixou o vinho que alegrava a Deus e os homens. Sabe o que é isso? Ele servia a Deus, servia aos homens no templo, mas não ajudava as pessoas lá fora. Ele servia a Deus e os homens aqui, sabe o que é? Ele tinha uma dualidade, ele não tinha um compromisso de ajudar as pessoas lá. Ele amava mais o prazer do que fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Sabe o que é presente isso aqui? Olha, é o seguinte: ele achava pesado para ser vinho. Ele achava difícil ser vinho. Porque vinho aqui, olha, ele tem que alegrar as outras pessoas. E ele não queria alegrar as outras pessoas, ele não queria alegrar as outras aves. Ele queria, sabe, viver só aquele momento ali que ele estava. Ele não queria alegrar as outras aves. Sabe o que é isso? Ele não queria deixar o prazer dele, ele queria ter o prazer só para ele. E não queria dar o prazer, a alegria para as outras pessoas. Essa árvore aqui, olha, a videira, ela representa o quê? Que é o sacerdote corrompido. Aquela pessoa que se corrompeu por causa do seu bel prazer, por causa da sua própria vontade. Representa aquela pessoa que não nega a si mesmo, nem toma a tua cruz. Aí vem agora a última, ó. Então disseram, Juízes 9:14. Então disseram todas as árvores ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: se na verdade me unges como vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saiam do espinheiro fogo que devora o cedro do Líbano. Sabe o que é isso aqui, irmãos? O espinheiro. Aí eles perguntaram: ô espinheiro, ninguém quer reinar sobre nós. E aí, você quer reinar sobre nós? Aí ele falou: não, só vocês me coroarem, colocarem em mim uma coroa de espinho, que eu vou reinar sobre vós. Aí aqui o espinheiro representa Satanás. E o espinheiro também representa aquelas pessoas que trabalham por ameaça. Aquelas pessoas que são espinheiro, que você não consegue estar perto dela. Porque quando você está perto dela, ela tem uma palavra para te afinetar, uma palavra para murmurar, uma palavra para te julgar, uma palavra para falar mal de você, uma palavra para criticar o louvor, a pregação, para criticar o pastor, para criticar o obreiro, para criticar etc, para criticar o irmão da rua, critica todo mundo que puder encontrar, ele critica. É da igreja ou não é da igreja, ele está sempre criticando. Sabe o que é presente isso aqui? Olha só, e o espinheiro falou assim: olha, vem refugir e busque refúgio da minha sombra. Alguém aqui já viu espinheiro da sombra? Espinheiro não dá sombra, não. Espinheiro é vegetação rasteira. Espinho está sempre por baixo, espinho nunca está por cima. É muito difícil ter um espinho por cima, o espinho sempre está por baixo. Mas aqui ele está falando: vem
e se torne sombra, senão vai sair fogo de mim e vai devorar outros. Aqui sabe o que é isso? As propostas de Satanás. Satanás tem propostas que são espinhos para a nossa vida. O espinheiro representa aquelas pessoas que aceitou o propósito e olha, não vingou, não produziu. Você notou que são 4 árvores? Nós temos a primeira, ó. Versículo 9, Juízes 9:9, a oliveira. Juízes 10, a figueira. Depois nós temos Juízes 12, a videira. E nós temos Juízes 14, o espinheiro. São 4, sabe por quê? Mateus capítulo 13, julgou a primeira semente e não vingou, a segunda semente não vingou, a terceira não vingou, a quarta vingou, a quarta que vinga. Mas se você notar bem, Jesus nunca falou que ele era a figueira verdadeira, Jesus nunca falou que ele era a primeira aqui, ó, a oliveira verdadeira, Jesus nunca falou que ele era o espinho verdadeiro, mas ele falou que ele era a videira verdadeira. Sabe por que é a videira verdadeira? Porque nessas que estão aqui, a única árvore que representa o homem que vai vingar é a videira, porque o único homem que vingou na terra, que deu fruto 100%, foi Jesus Cristo. Foi ele veio aqui como homem, ele veio aqui como homem, como videira. Jesus veio aqui como videira, e ele foi, esmagado na cruz do Calvário, para sair dele sangue. Você sabe que nós pegamos a uva e, amassamos a uva para gerar vinho. Jesus também foi amassado no Calvário para gerar a alegria que você tem. Como é que eu provo isso? Ele fala, não embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Ele foi esmagado no Calvário para trazer o Espírito Santo para morar dentro de você e você se tornar filho de Deus por adoção. Então presta muito bem atenção aqui, olha. Por isso que são 4 árvores, são 4 terrenos também, para mostrar que a videira verdadeira é Jesus Cristo, que foi esmagado na cruz para trazer salvação para você. Agora presta atenção. Se a videira aqui, então, a única que vai vingar é a videira. Agora aqui, se você entendeu bem, se você está entendendo o que eu estou falando, aperta esse coraçãozinho aí e dá glória a Deus aí para nós, amém? Para me continuar aqui. Glória a Deus. Amém? Agora presta atenção comigo. O segredo da árvore, essas 4 árvores que nós estudamos, essas 4 árvores são tipo de pessoas que nós temos. Mas o Senhor tem a árvore que Ele disse que nós temos que ser. Qual é a árvore que você tem que ser? Vamos ver? João capítulo 15. Vamos lá comigo. João 15. João capítulo 15. Para nós já partimos para a conclusão dessa palavra. João capítulo 15. Lá diz assim, olha. João capítulo 15. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1. E todo ramo... Não, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, o lavrador. Todo ramo que está em mim e que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos pelas palavras que já tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto algum de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, ele produz muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Aquele que não permanece em mim, será cortado como ramo, e secará, e o tal recolherá, e o lançará no lago, lançará no fogo, onde arderá. Presta atenção. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, em que des muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, vamos entender aqui, olha, rapidamente. Aqui há algumas coisas que você precisa entender. Primeiro,
Ó, a palavra, no início aqui diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. A palavra-chave desse capítulo é permanecer. Agora note comigo, ó. Quando você lê aqui, você vai ver o seguinte. Aqui nós vamos entender o crescimento da videira. Não vou entrar muito disso porque fica muito longo, mas uma coisa você tem que entender. O crescimento de uma videira é de agosto até dezembro. Aí nascem as flores, depois produz o fruto. Mas quando chega de dezembro até março, amadurece o fruto e as folhas caem e chega a colheita. A videira, isso é o segredo da videira. Mas agora presta atenção, uma coisa muito interessante. Quando nós lemos aqui, olha, ele falou que todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Se você perceber e estudar aí, você vai ver que no versículo 2 aparece a palavra ramo. Não, desculpa. Aparece a palavra fruto. Depois, no versículo 8, aparece novamente a palavra fruto. Lá no 8, ó, aparece o fruto, lá no versículo 8, aparece fruto novamente. Depois, no versículo 2 e 16, né, novamente aparece a palavra, no capítulo do versículo 2, aparece a palavra fruto. E aqui mesmo aparece a palavra mais fruto. Então tem fruto e mais fruto. Depois no capítulo, versículo 8, fala, deis muito fruto. Então, note que 3 vezes aparece a palavra muito fruto. Muito fruto. Por quê? Porque o Senhor, ele aqui vai trabalhar a poda, porque são 4 expedientes na poda. 4 não, são alguns expedientes aqui na poda. Primeiro, o ramo, ele remove os brotos mortos que estão prestes a morrer. Depois, ele garante que o sol chegue até os galhos. Por isso que você precisa do Senhor, para dar fruto. E depois ele corta as folhas que não são necessárias. Por quê? Para a videira ficar permanente. Isso é a poda. Isso aqui representa a poda. Então, o que o Senhor faz? Ele está podando para você dar mais frutos. Então, cada provação, cada problema que você passa, você não entende. O que é a poda? A poda, na verdade, é a correção, é que o Senhor está, os graus de disciplina, ele está disciplinando você, ele está colocando você na disciplina, então ele está tirando aquilo que não presta para você dar fruto, porque o que Deus quer que você tenha é o quê? Versículo 8, nisto meu Pai é glorificado, em que des muito fruto. Então o segredo é que você dê fruto, e se você der fruto, aí vai acontecer o que você precisa ser para ele. O que eu preciso ser para o Senhor? Ó, lembra lá que tinha 4 árvores? Vamos lembrar. Juízes 9, tinha 4 árvores. Oliveira, figueira, videira e o espinho. Tá vendo? 4. Aqui nós vamos ter também algo interessante. Ó, a videira verdadeira, então, é Cristo. 1. Vendo? Depois nós temos o que? Nisto meu Pai é glorificado, em que des muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Aqui tem uma árvore, discípulo. Depois, lá no capítulo 15, ó, João 15, 15. Já não vos chamo servos. Outra árvore aí, olha, servos. Porque o servo não conhece os feitos de seu senhor. Mas eu vos chamo amigos, porque vos dei conhecer tudo que ouvi de meu Pai. Outra árvore aí, olha. Amigo. Então nós temos 4 árvores aqui escondidas, profeticamente falando. Eu estou num nível bem superior, amém? Não é para qualquer cabeça, não. Eu estou subindo o nível, amém? Eu estou subindo o nível espiritual para os irmãos entenderem. Espero que você entenda. A figueira é Cristo, eu estou ligado nela. E eu agora sou uma árvore chamada discípulo, sou uma árvore chamada servo e sou uma árvore chamada amigo. Essas árvores precisam o quê? Desenvolver para dar fruto, porque o segredo dos ramos é, primeiro, dar fruto. Segundo, 15:17. João 15:17. Vos mando que vos ame uns aos outros. A prática que tem que acontecer com os ramos é o que? Amar uns aos outros. É isso que o Senhor quer que você faça. Agora, e o que eu faço? Qual que é o meu papel como a
árvore, como discípulo. 21. Mas tudo isso vos fará por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Qual que é a missão do discípulo? Ser enviado. Ir. Não importa o que vai acontecer, você tem que ir. É a sua missão. Agora, depois de falar de tudo isso, vamos voltar lá para Marcos, que é onde nós estamos estudando. Marcos capítulo 8, versículo de número 24. Marcos 8, 24, para mim terminar esta palavra aqui, amém? Ó. E ele, fixando os olhos, disse: estou vendo os homens e vejo que andam como árvores. Então nota que Jesus cuspiu no olho do cego. Já falei o que significa o cuspe. Quando ele cuspiu no olho do cego, quando ele mandou ele abrir o olho, ele começou a ver os homens como árvore. Na verdade, quando ele estava vendo os homens como árvore, ele estava vendo o mundo espiritual, porque no mundo espiritual você é uma árvore. Aí agora, nós já falamos sobre isso, por que você é uma árvore, e eu já fui em Juízes 9 mostrando as árvores, mostrando o motivo que nós somos árvores. E Jesus também veio aqui na terra como homem, e ele era uma árvore, que era a videira. Agora vamos ver o versículo de número 25. E imediatamente tornou a pôr as suas mãos sobre os olhos do cego, e ordenou-lhe que olhasse atentamente, e esse ficou estabelecido, pois já havia nitidamente todas as coisas ao longe. Então presta atenção, Jesus tocou no cego novamente para ele voltar a ter uma visão normal, uma visão natural. Sabe por quê, irmão? Porque você não pode ver a visão de Deus o tempo todo. Você pode ter uma visão de Deus, mas ver como Deus vê o tempo todo você não pode, porque você não sobreviveria, porque Deus ele vê de uma forma que você não vê. Nós olhamos para a igreja e pensamos que só vai ser salvo quem está dentro da igreja. É o maior erro você ver isso. Deus ele vê diferente, ele vê que tem muita gente que não está na igreja, que nem nunca entrou na igreja, mas que recebeu Jesus como Salvador e vai ser salvo, porque a salvação não está condicionada a 4 paredes de igreja, não. Isso é religião. Isso é Tertúlio que fala isso. Tertuliano que diz que é a minha igreja que salva. A igreja não salva ninguém. A igreja não é 4 paredes. Essa pandemia está provando para o mundo inteiro que a igreja não salva ninguém, porque quando não pode ser igreja, você tem que ser árvore plantada junto ao ribeirão na sua casa, em qualquer lugar, meditando a palavra de noite. Então não é a igreja, a placa da minha igreja que salva. Quem salva é Jesus. A igreja não tem poder de salvar ninguém, não. Quem salva é Jesus. Então Jesus pode salvar quem quiser, aonde for. Você não tem poder, nem a tua igreja é império para mandar a salvação. Nossa salvação não está na mão de ninguém, não. A salvação está na mão de Jesus. Quem salva é Jesus. Não é igreja, não é denominação, nem pastor, nem clero, nem nada disso. Quem salva é a palavra de Jesus. É ele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então o Salvador é Jesus. Se você vê como Deus vê as pessoas, você vai assustar. Então o cego não poderia ver o tempo todo como Deus vê. Outra coisa que ele deixa bem claro, olha, tocou no olho dele e a visão dele foi estabelecida. Quando a visão dele foi restabelecida, olha o que diz o versículo de número 8, 26. O 25 ainda, imediatamente. Existe 33 vezes essa palavra imediatamente na Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus está trabalhando aqui como servo. Ele foi lá e tocou no olho dele, porque ele está trabalhando aqui como servo. Agora vem o versículo de número 26. Depois o mandou para casa, dizendo: não entreis na aldeia, nem fale sobre isso com ninguém na aldeia. Sabe o que Jesus está querendo dizer para esse homem? Ele não é para entrar na aldeia mais. Por quê? Porque o pão da aldeia, a aldeia era lugar de credulidade. E ele agora não era mais cego espiritual. Ele agora enxergava. É lógico que o Senhor não quer que você fique na aldeia. É lógico que quando você recebe a luz de Deus nos seus olhos, você não vai ficar na aldeia mesmo, não. Você vai ter que sair da aldeia. Você vai ter que ir para outro lugar. Você vai ter que ir para outro lugar, porque na aldeia não é o seu lugar. E agora é o seguinte, ele restaurou a pessoa e mandou ele para casa. Interessante que ele não mandou ele para a igreja, não, ele mandou ele para casa. Porque é lá na sua casa que é o seu maior ministério. O seu maior ministério não é na igreja, o seu maior ministério é na tua casa. É na tua casa que você exerce o seu ministério. E quem exerce ministério só na igreja não tem ministério nenhum. Porque eu tenho que ir para a igreja com as brasas vivas. Eu não tenho que acender brasa na igreja, não. Eu acendo brasa na minha casa e levo a brasa daqui para a igreja. Eu vou para a igreja louvando, adorando. Eu não adoro na igreja, não. Eu adoro aí na minha casa.
Eu vou na igreja já com a brasa preparada, mas a minha adoração não é na igreja, não, a minha adoração é na minha casa. Tudo começa na minha casa, depois eu vou para lá. Por isso que Jesus falou com ele, ó, depois o mandou para casa, porque é lá na minha casa que vai acontecer. É lá na minha casa que vai acontecer primeiro. Eu vou para a igreja já da minha casa, já adorando ao Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Então, quando você estuda essa mensagem aqui, ela vai deixar claro. Ela está falando que do milagre, ela está falando do milagre de Betsaida. Betsaida aqui, esse cego aqui, ele foi curado lá porque o Senhor queria que ele tivesse uma visão espiritual. E é assim que Deus trabalha. Ele trabalha para você ter uma visão espiritual. Eu espero que você tenha entendido a minha mensagem dessa noite. Amém? Que o Senhor possa trabalhar na sua vida, que você não seja um cego espiritual, mas que o Senhor cuspa no teu olho. O que é cuspir no olho? É a palavra profética, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o hálito de Deus, o fôlego de vida que ele soprou lá, o Echamá, que ele soprou lá quando ele formou o homem. É isso que ele quer fazer, ele quer fazer com que você, amém, receba esse hálito de Deus e venha enxergar, venha ver espiritualmente. Esse aqui é um cego. Tem vários cegos aqui. Outra hora nós estudamos os outros, mas esse é o primeiro que eu quero estudar com você. Deus abençoe a sua vida, você que participou. Essa mensagem vai lá para o meu canal no YouTube. Entre lá no meu canal no YouTube, deixa o seu like lá no meu canal, amém? Se inscreva no meu canal, lá tem muitas mensagens que já foram colocadas, muitas aulas que foram colocadas, mensagens que eu ministrei aqui mesmo na página da igreja Batista Shalom. Essa mensagem, e daqui a pouco eu vou salvá-la e vou colocar lá. Entra lá, mesmo que você viu um pedaço, vê tudo depois, deixa o seu link lá, seu like lá, participa, amém? Se tiver alguma dúvida, você pergunte lá, nós estaremos respondendo. Deus possa abençoar você, todos os irmãos que estiveram aqui conosco nesta hora, que você aprenda uma coisa: você precisa enxergar espiritualmente, você precisa do hálito de Deus nos seus olhos, você precisa do cuspe de Deus nos seus olhos. É uma palavra forte falar, mas é uma palavra para escandalizar mesmo. Jesus cuspiu no olho do cego, é um escândalo, mas é ali que ele queria operar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar todos aqueles que estão aqui conosco. Em nome de Jesus eu profetizo uma bênção sobre a tua vida, que você seja, a partir de hoje, aquele que medita de dia e noite na palavra de Deus, para ser uma árvore plantada junto ao ribeiro. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conosco, amém? Os irmãos todos que participaram aí da igreja Batista Shalom de Montalvânia. Deus abençoe você. Os irmãos também de outra região que estiveram aí também, que participaram. Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa multiplicar a tua sementeira e abençoar você. Amém? Vá no nosso canal. Amém? Se inscreva lá. Deixe seu like lá e que Deus possa estar abençoando você e a sua casa, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com os irmãos aqui. Depois eu continuo essa palavra. Eu falei do cego hoje, depois eu vou falar do mudo, vou falar do surdo, depois nós vamos falar sobre cada um deles. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Lana, vem cá. O pessoal te vê. Deus abençoe a todos, amém? Eu vou fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dos seus filhos que estiveram aqui participando desse momento, que cada um deles recebam da tua parte, ó Pai, em nome de Jesus, a porção da palavra que foi ministrada, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Dá tchau, Lana. Tchau. Deus abençoe, amém? Deus abençoe a todos os irmãos aí, em nome de Jesus.